Fala galera, tudo bem? 100%. Eu trouxe aqui hoje aquela aluna que eu falei para vocês no aulão da TV Anguera, Ana Caroline, que foi a aluna que mais me surpreendeu na minha vida toda de docência dentro da sala de aula. Essa menina que eu conheci ali no oitavo ano do ensino fundamental, já pensou? Tempo voa. E me surpreendeu por quê? Porque a carreira dela profissional está só alavancando. Hoje ela realmente é uma doutora. Você que a gente viu nos vídeos anteriores aí, outros profissionais falando que tinha que ter o título de doutora. Então, tá aí, ó. Essa mulher aí. Obrigado, Carol, por ter aceitado esse convite. É um trabalho voluntário que a gente faz para os alunos do ensino médio da rede estadual que estão meio perdidos aí na sua decisão. Obrigada a você, Luiz. Bom, a gente que já passou por isso, né? Você também, quando estava lá no ensino médio, a gente se pergunta: o que eu vou fazer da minha vida, né? Que caminho que eu vou seguir? Eu, pelo menos, eu já tinha certo desde pequenininha, assim, que eu queria área de biológicas. Era onde eu me encontrava. E aí tinha aquela dúvida, né? Vou fazer medicina, vou fazer farmácia, vou fazer o quê? Biomedicina era um negócio que ninguém sabia, né? É uma profissão nova, até relativamente nova. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu saí lá do Crimeia, fiz sétima e oitava série lá, saí de lá e eu fui fazer ensino médio no antigo Cefet, que hoje é IFG. Então lá abriu assim as portas para mim enormemente. Eu tive um professor de biologia que ele também era biomédico. E aí eu descobri o que era biomedicina. E vi, fui pesquisar grade e tudo, que eu também poderia ser docente. E eu já me identificava desde pequena com a questão da docência. Eu falei, poxa, pesquisa, aquele negócio de ciência, né? Vou fazer isso, mas sem saber direito o que me aguardava. Mas um negócio que eu sempre tive em mim e que eu falo para vocês que vale muito a pena é ser curioso. Então lá fui eu buscar na internet. Na época eu não tinha nem internet em casa. Aí ia para a biblioteca do Cefet e ficava lá pesquisando. O que é biomedicina? Aí entrei na Federal de Goiás, vi a grade, falei, nossa, que curso interessante. Não queria fazer biologia, não, porque tinha as plantas, os animais, essas coisas eu não gostava muito, não. Gosto de gente, eu gosto muito do contato com pessoas. Falei, vou fazer esse curso. Aí chegou meu terceiro ano, saí também atirando por todos os lados, porque eu falei assim, vai que eu não passo em um, né? Aí um professor meu de física botava medo na gente, falava assim: ah, vocês que são daqui, vocês não estão fazendo cursinho nem nada, vocês não vão conseguir passar, não, porque eu dou aula no Visão, dou lá, sei lá onde, mais ele falou. E a gente fica assim, aquela pressão dele para mim acabou servindo para eu mostrar que eu podia mais ainda, né? Você tinha um Aí eu professor dentro do Cefet que é, botava uma pressão que vocês não iam conseguir. isso. A pressão dele era assim, psicologia reversa, né? Aí tinha um que falava pra gente, um professor de química, ele falava que dava R$ 50 para cada um, para cada vestibular que você passasse, né? Aí lá fui eu. Eu fui fazer medicina na PUC, prestei medicina na PUC, prestei biomedicina na Federal de Goiás, farmácia na Estadual de Goiás e química agroindustrial no Cefet. Aí eu Ixi, passei em tudo. quatro. Aí você ganhou R$ 200. Aí eu passei em tudo. Passei em tudo, só que PUC particular, meu pai não tinha condição de pagar e nem nada disso, né? É Aí muito eu caro, comecei né? biomedicina. Na época, o primeiro semestre, acho que estava na faixa de uns 5 mil, né? Hoje eu não sei nem mais quanto é. Mas aí eu falo assim, os caminhos acontecem e acaba indo para a gente ir para um caminho que vai ser melhor para a gente, né? Aí eu fui fazer biomedicina na Federal de Goiás, o curso integral, o curso de lá. Então não dava para trabalhar junto porque tem muitas janelas. E comecei a ter o curso, as disciplinas básicas da área da saúde que a gente vê, para realmente como é básica, é para dar base para o curso, né? Então a gente tem anatomia, psicologia, da anatomia, o estudo do corpo humano, da gente entender o macro, como funciona, né? Que a gente tem pele, mas que a gente tem os órgãos, entender tudo isso. Em paralelo, junto, estudar o micro, a parte de histologia. A gente tem muito isso como base, porque o biomédico é aquele profissional que o pessoal fala que está muito nos bastidores, né? É aquele profissional que quando você vai fazer um exame de sangue, é ele que está ali por trás. É a habilitação, a área de atuação do biomédico, que hoje é mais conhecida. Então, a gente precisa ter todo esse conhecimento de base. Então, durante a graduação,
eu fui estudar tudo isso. E sempre, como eu fui muito curiosa, e eu vejo isso que para profissionais da área da saúde precisam muito dessa curiosidade, desde o meu primeiro ano eu comecei a fazer algo que chama iniciação científica, Ó, né? O importante, hein? Anota programa aí, de galera. iniciação. Porque a gente pensa muito assim, na minha geração, já tinha aquela questão de que só você ter uma faculdade não é mais lá tão essas coisas, né? Vale muito de como você se desenvolve ali dentro. Então, desde o primeiro ano lá fui eu atrás de uma iniciação científica. Comecei trabalhando com Aedes aegypti, com as larvas de Aedes aegypti. Só que aí eu vi, poxa, eu quero estudar mais, mais, mais. É um colega meu, olha o quanto é importante a questão de networking, a gente conversar com pessoas. Isso vale para tudo, né? Um veterano meu pegou e falou assim, Carol, no laboratório que eu faço iniciação científica, estão precisando de aluno. Só que é na área de imunologia. E eu estava no primeiro ano. E a gente não tinha imuno. Você tem interesse? Vamos lá, eles estão fazendo entrevista. Ah, foi com a cara e a coragem. Aí, o campus da UFG, a parte da biomedicina, é no ICB, Instituto de Ciências Biológicas, no campus Samambaia. E a parte de imuno é no universitário, lá no IPETESP, né? Aí lá fui para lá, gostou muito de mim. Fizeram a seleção, entrei, sentei imuno para fazer IC imunologia. Aí eu comecei a construir meu caminho na imuno, né? Então, dava monitoria, fazia o programa de iniciação científica. O que é monitoria? Tem os outros alunos que estão começando, né, a disciplina, e aí você responde dúvidas, você auxilia nas aulas práticas. O curso de biomedicina é um curso que tem muita prática, porque você vai trabalhar com a parte biológica e você precisa, além de ter o conhecimento básico, saber desenvolver, tipo, fazer testes, né, os exames que estão aí. Então, a gente dava um suporte ali. Fiquei do meu segundo ano até o último ano nesse laboratório. Lá eu trabalhava com leishmaniose, que é uma doença de pele. Então, trabalhava. Quando chegou meu último ano, mas uma coisa que eu tinha desde que eu entrei na graduação era que eu queria sair de casa. Eu queria sair de casa, eu queria conhecer o mundo. Que a minha criação foi muito, muito limitante, assim, em questão dos meus Era, pais. era muito tradicional, né, Carol, naquela época. Aí eu queria conhecer o mundo, por mim, eu queria ter ido fazer biomedicina em Botucatu, que é onde que tem a melhor biomedicina, né? Mas Botucatu, meu pai São falou assim, Paulo, né? isso. Aí, na Unesp de Botucatu. Mas meu pai falou assim, filha, você vai passar muita dificuldade, não faz isso não. Fica quietinha aqui. Tem, ó, galera, tem muitos artigos da Unesp que são show. E Unesp é O Enem fantástico. utiliza muito da FUVEST, da Unesp, muitos artigos produzidos pelo pessoal de lá. Abre o olho para isso aí. Aí você não foi para São Paulo, seu Não pai falou, fui, fica em mas levei a Goiânia. sério. Quando eu tava. A UFG, sabe o que eu acho fantástico? Eu não sei hoje como tá. Mas na época que eu cursei, eles tinham assistência para o aluno, por exemplo, se você tem dificuldade financeira, tem uma assistência. E aí eu queria conhecer como que era o campus de Ribeirão Preto, da USP, a Universidade de São Paulo. O Luiz falou, a FUVEST é o jeito de você entrar na USP. Isso para fazer graduação, né? Mestrado, pós-graduação é outra história. E quando eu estava no último ano, penúltimo ano para o último ano, a biomedicina são 4 anos. 4 anos, então. 4 anos de graduação. Então, é um curso relativamente rápido, né? Isso. Assim, é um bacharelado. Aí eu peguei e fui ver, tinha curso de inverno na USP. A Universidade de São Paulo tem muito isso. Você quer conhecer um programa de pós-graduação? Então, você é um aluno de graduação e você tem interesse em fazer uma pós-graduação. Eles têm cursos. Chama curso de verão, curso de inverno. Eu fiz um Curso de curso de inverno. verão no Hemocentro, com a parte de genética, para conhecer o programa da genética. E a UFG pagou o meu deslocamento. Eu vim de ônibus, claro. Goiânia, Ribeirão Preto, de ônibus. Eles pagaram. Mas aí Aí você vim. faz uma prova, você inscreve em algum local quando você quer conhecer outros campos? Existe um edital para que você faça essa inscrição? Ou é no próprio, no CA, né, o centro acadêmico do seu curso? Como que funciona mais ou menos? Então, para esses cursos de pós, né? Aham. O que acontece? Você entra no site da universidade. Aí dentro do site da universidade tem lá assim, graduação, pós-graduação. Aí entra em pós-graduação.
Daí tem os programas de pós-graduação. Aí tem lá escrito todos. Aí, no caso, eu ia Normalmente pela... através de uma prova? Não. Aí, Não, o que que eles não. fazem? Não tem prova. É um Aí, você currículo, entra no então, né? site da pós-graduação. Aí, você olha o que você tem afinidade. Então, o que que era a minha afinidade na época? Eu estava procurando programas de pós-graduação de genética e de imunologia. Aí entrei no site desses programas de pós-graduação. A curiosidade era tanta que eu saía procurando assim, né? E aí tem lá escrito assim, curso de verão ou curso de inverno, dependendo do programa. Por quê? Verão, final do ano, acontece, né? Início do ano, perdão, janeiro. Inverno, em julho. É na época das nossas férias que eles colocam esses cursos. E aí, o que que tinha lá? Como que é o processo seletivo? Aí eles avaliam seu currículo. Então, você coloca o interesse, qual laboratório que você quer conhecer, porque numa pós-graduação, a gente está indo da graduação, né? Já estou graduado, a gente tem os laboratórios de pesquisa, que muito tem se ouvido falar aí com a questão da Covid-19, né? Os laboratórios de pesquisa que trabalham aí desenvolvendo produtos biológicos ou kits de diagnóstico ou pesquisa básica, entender como que acontece uma doença, o que é importante naquela doença, o que eu tenho que controlar? Isso é pesquisa básica. Então, aí tem esses laboratórios. E aí você escolhe o laboratório e manda seu currículo. Aí eles analisam e jogam uma lista dos alunos que passaram. Aí é por sua conta, seu deslocamento para o local. E normalmente esses cursos são de 1 semana, 2 semanas, diretão. Você fica lá no lugar. E aí você conhece como é que funciona um laboratório, se é isso que você quer da sua vida mesmo, né? Então eu fiz o curso de verão da genética, e o de inverno da Imuno. Você Aí fez os Imuno já era minha dois. paixão, Imuno já era minha paixão, aí eu conheci meu orientador de mestrado. Eu peguei e falei para ele que eu tinha interesse de fazer mestrado e tudo. E tinha outras pessoas também querendo fazer mestrado com ele. Aí eu lembro que no final, último dia do curso, ele veio, me chamou na sala dele e falou assim, vamos conversar, já que você tem interesse de fazer mestrado. Você mora em Goiânia, né? Eu, aham. Você viria para cá, né? Com certeza. Aí ele pegou e falou assim, nossa, você é uma forte candidata. Vamos finalizar com uma última pergunta, eu lembro disso até hoje. Como você se vê daqui 10 anos? E quanta coisa mudou com a resposta que eu dei de como eu me via, né, em 10 anos. A única coisa que não mudou foi que eu me via como professora, como docente, e hoje eu sou uma docente, né? Aí teve o processo seletivo para entrar no mestrado, no programa de imunologia da USP. Esse tem que fazer prova. Faz uma prova com conteúdo de imuno, entrevista, análise de currículo, tudo isso. Fiz, e assim, para minha grande surpresa, eu passei em primeiro lugar. Aí você sabe o que significa isso para a criatura que saiu lá Do fez Crimeia escola Oeste, pública, da fez escola escola pública. pública, que você escuta aquela coisa toda. Pois bem, passei na USP em primeiro lugar. A olhinha enche até de lágrimas. E aí mudei para cá, mudei para Seus pais Ribeirão Preto. aí, nessa época, seus pais já estavam mais tranquilos. Falou, Não, eu fui vai, louca. Não, não não existe isso. Eu fui queria muito. deixar de jeito nenhum. Foi assim, eu terminei a graduação e quando eu estava no último ano, no final do ano, no meio do ano, isso, eu fui para o programa de imuno. Quando foi no final do ano, estava terminando de entregar as coisas da graduação, finalizar tudo, eu virei para minha mãe e para meu pai e falei assim, dia 16 de dezembro, 16 de janeiro, eu tô mudando para Ribeirão Preto. Minha mãe e meu pai olhou para mim e ficou assim, que ela Não vai, né? acreditaram. Tipo assim, com que dinheiro que essa menina vai? Como que Como que ela ela vai? vai? É importante, eu fiz iniciação científica, né? E a minha iniciação científica foi remunerada. Você guardou um pouquinho desse dinheiro. Eu guardei o dinheiro. Com esse dinheiro, eu guardei dinheiro para mudar para Ribeirão. E eu ia para os congressos, quando tinha congresso. Aí guardei meu dinheirinho, guardei, ó, para vocês terem ideia, era pouca coisa, gente. Eu guardei R$ 2.000. Eu achava que R$ 2.000, achava Era o que R$ 2.000 suficiente para viver bem. iria resolver a minha vida, né? Os Mas eu seus estava 2 contando com anos a de bolsa, mestrado. eu estava contando com a bolsa do mestrado, tá? Mas eu vim na louca e sabe quando você, hoje o que eu olho muito é, sabe o que você não olha para o que pode dar errado? Você não olha para nenhuma dificuldade que você vai ter, você só está focado naquele seu sonho. Era esse que era meu plano, em nenhum momento eu pensei que poderia dar errado. Eu só fui. Fui, peguei ônibus com a minha sacolinha, só com roupa e voltei para Ribeirão Preto. Na época ainda existia Orkut. Olha, a gente é velho, né? A gente Ainda é velho. existia Orkut.
Aí eu achei uma comunidade de Ribeirão Preto, achei uma menina que queria dividir casa, não conhecia Você a menina, nunca viu na vida. não. Mas aí ela mandou as fotos da casa que ela estava alugando, tudo. E eu vim e deu super certo. Ela também estava fazendo mestrado, e iniciar o mestrado. Ela não queria ninguém da graduação para dividir, mas vim. E foi tudo dando certo. Eu passei em primeiro lugar, então eu tive bolsa, que a bolsa é de acordo pela classificação que você passa. R$ 1.500 a bolsa, mas você se organiza. Então, me organizei. Nunca tive a ajuda dos meus pais, estando aqui. No meu primeiro ano de mestrado, meu pai faleceu. Então, foi aquela, assim, reviravolta que a gente se reinventa. Lembrando também que no ensino fundamental, seu tio, que era muito apegado a você, faleceu, né? Isso mexeu também Quando com eu estava na você, oitava série, foi né? um baque grande. Eu recordo porque foi o primeiro caso de suicídio que eu vi de uma pessoa próxima que convivia. Eu tive até na sua casa no dia e estava um clima muito chato. Aí logo depois do mestrado, seu pai, né, mais para frente, né, falece. Então foi baque atrás de baque, né, Carol? Só que aí a gente usa isso, acaba sendo para o seu crescimento, né? Como pessoa, principalmente como pessoa, nem como profissional. E como a gente lida com as coisas. Então, eu vejo se não tivesse acontecido nada disso na minha vida, hoje eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje, né? E aí terminei o mestrado querendo mais, assim, poxa, eu vi meu campo de atuação com a área de pesquisa, tudo isso, só que eu não me sentia ainda completa, né? É aquela coisa que a gente fala assim, o que é sucesso, né, para você? Hoje eu vejo que sucesso para mim é eu estar onde eu quero e não ficar olhando, comparando a grama do vizinho. Eu não sentia Não que eu quero estava estar completa. onde que o fulano está, mas É aonde que a gente você fica quer olhando estar, né? aonde que você quer estar, né? Se pergunta sempre isso. Eu ainda não estava onde eu queria estar. Aquilo para mim ainda, eu trabalhar dentro de um laboratório, eu trabalhava com imunologia das leishmanioses. Entendia o mecanismo de ação dessa doença, de pele, tudo, mas eu ainda não conseguia estar completa. Eu sentia falta de ter contato com pessoas. Então, a biomedicina acaba sendo muito aquela coisa de você estar na bancada por trás, né? O ano que eu me formei, em 2011, foi o ano que estava iniciando a biomedicina estética, um novo campo de atuação da biomedicina. Até então, a gente tinha 35 áreas de atuação. Entrou a biomedicina estética, veio com 36. Na Então, época, não tinha vamos entender especialização aqui, Carol, só ainda. para quem está vendo o vídeo sintonizar. Dentro da biomedicina existia até 2016, mais ou menos, é isso? 2011. 2011. 35 ramos que você poderia atuar. Dentre Quais eles, ramos são esses? o que o pessoal mais conhece, que é o laboratorial. Esse é Isso. que todo mundo Análise imagina clínica. que a Um análise biomédico trabalhando. vê Quais são isso, outros? relaciona com biomedicina. Mas ainda existem outros campos gigantescos, né? Mais 34. Quais são esses? Perícia. Já ouviram falar em perícia? Biomédico trabalha. Banco de sangue, biomédico trabalha. O que mais? Análise ambiental, biomédico trabalha. Análise bromatológica, né? A parte de alimentos. Até veterinária, biomédico trabalha, com a parte de análises clínicas veterinárias. Genética, né? A parte Eu, de reprodução assistida. eu peguei uma Perfusão transição, extracorpórea. que o biólogo fazia o exame de DNA e o biomédico assinava. Eu acho que agora o biólogo não pode nem fazer mais o exame de DNA, não sei como que está a Eu também regulamentação, não sei como é o do porque eu não biólogo. trabalho na área. Mas para vocês verem também que era complicado, e na época o pessoal da biologia não gostava do pessoal da biomedicina, porque eles que assinavam o exame que a gente fazia. Agora eu acho que vai Porque o ficar. biólogo não pode fazer exame, só que saiu agora que Ah, biólogo, se tiver especialização em análises clínicas, pode assinar. pode. Então Então, tinha não uma sei rixa como. grande entre a biologia e a biomedicina. Olha que Olha que interessante. tristeza, né? Sendo que está aí para complementar. Acho absurdo. Então, tem E daí muita você área. foi para. Você descobriu essa área de estética. Uma pergunta que os alunos sempre fazem é essa aqui, Carol. Ah, Como que você, ali, naqueles estudos, naquele tormento todo, no dia, como que você soube que era a biomedicina? Ou a biomedicina estética? Você viu e falou, você sentiu, falou, não, é isso que eu quero? como que eu soube da biomedicina primeiro? Não, da Depois eu biomedicina a falei, gente viu que você foi, teve um professor que influenciou, né? mas será que o que as pessoas perguntam é, aquele profissional que está dando a entrevista, teve algum momento ali que a chavinha virou e ele falou, ixi, isso aqui, ó, é para mim.
igual a biomedicina estética? Você tinha várias áreas de atuação. A minha chavinha virou no momento que eu percebi que eu precisava do contato direto com pessoas. E outras áreas de atuação da biomedicina eu não teria isso. Quais áreas de atuação da biomedicina que eu teria contato direto com pessoas, paciente? Acupuntura, se eu virasse biomédica acupunturista, que é trabalhar com aquelas agulhinhas nos pontos para melhorar a saúde de maneira geral, ou a parte de estética, que era uma área recém-chegada. E aí eu fiquei, para onde eu vou agora? Eu sempre gostei um pouco da área de estética, mas assim, não era o meu foco maior. Daí eu falei, poxa, eu vou fazer essa especialização, porque é algo novo, e se é algo novo, não tem muita gente ali. Deixa eu descobrir em que pé eu vou estar, porque conhecimento nunca é demais. Aí eu fui fazer especialização. No dia que eu entrei para especialização, eu lembro quando eu fiz a matrícula, comentei com outros colegas, o povo falou assim, poxa, Carol, você vai para estética, é muita futilidade. Você estudou tanto para ir para estética. Aí eu fiquei com aquela dualidade, o anjinho e o capeta na minha cabeça, né? Aí Será fui que na eu minha vou? primeira Será que eu não aula. vou? Na minha primeira aula, foi até um professor que era, acho que da Unifesp, da Federal de São Paulo, já aposentado, dando aula da parte de anatomofisiologia, que é a junção da parte de anatomia mais fisiologia, essa parte voltada para a estética. Aí eu peguei e falei assim, eu estou no lugar certo, porque eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho para atuar nessa área. Então, no E seu aí, caso, foi mais uma estratégia, né, de isso, foi serviço. assim, Vou usar essa estratégia aqui que eu acho que vai dar certo e acabou dando, então. exato. Aí eu fui e gostei muito da área, gostei muito da área. E o que era para ser um plano B, que eu não sabia direito o que ia virar, acabou hoje que eu trabalho só com a parte de estética. Eu concluí o doutorado, eu fui fazer o doutorado justamente porque eu queria dar aula em pós-graduação. E em pós-graduação vale muito a nossa titulação. Então eu concluí o doutorado também, junto com a especialização. E quando foi em 2017, surgiu um processo seletivo para eu dar aula, aonde eu fiz minha pós-graduação em biomedicina estética, a especialização. E é onde você está hoje? No NEPUGA, chama Núcleo de Estudos Ana Carolina Puga. Para quem nunca ouviu falar esse nome, é a pioneira na biomedicina estética, é a criadora, a gente fala carinhosamente, a mãe da biomedicina estética. Foi ela que foi atrás para brigar, tem as brigas dos conselhos de classe, sabe? Aí ela foi para lá apresentar o plano para a inclusão de uma nova habilitação para o conselho de classe, que é o órgão que regulamenta cada profissão, então, no caso, o conselho de classe da biomedicina, e ela foi lá e apresentou um plano para essa nova habilitação, e aí surgiu. Então, eu fui fazer a pós-graduação com a mãe da biomedicina estética, e, assim, coincidência não, a mãe da biomedicina estética é de Ribeirão Preto. Então, eu trabalhei com ela, terminei minha pós, eu comecei a trabalhar para ela. Porque a biomedicina estética te dá um leque, assim, se você quer ser empreendedor, eu quero empreender, quero ter minha flexibilidade de horário, você pode empreender. Ah, não, eu quero trabalhar para alguém. Você pode trabalhar para alguém. Para aquele aluno que está surgindo a dúvida aqui quando está vendo o vídeo, será que hoje a gente tem na UEG aqui em Goiás o curso de estética? Uhum. Ela também pode partir por esse caminho? É outro viés que ela tem? Ou é um curso que não tem nada a ver com o que você faz hoje? Tá. Então, esse curso de estética é um curso que a gente fala que é tecnólogo bacharel. Então, o tecnólogo em estética, ele atua com procedimentos mais simples, como, por exemplo, uma limpeza de pele, que mais? Massagem modeladora, drenagem linfática, alguns aparelhos de tratamento de gordura localizada. São recursos mais simples. Agora, um biomédico que tem a especialização, que é especialista em estética, ele trabalha com estética avançada. O que é isso? Recurso injetável. Então, agulhinhas da beleza. A gente pode fazer o famoso Botox, né, que é a toxina botulínica. A gente pode trabalhar fazendo harmonização facial. O que é isso? Ah, não, meu nariz está tortinho, eu quero arrumar. A gente faz. Perdeu o contorno da face, eu posso melhorar o contorno de mandíbula com os preenchedores. Ah, o lábio está fininho, eu quero preencher. Isso um biomédico
habilitado, faz. Eu quero fazer um procedimento com ultrassom microfocado, que é um procedimento que mexe com a pele, para deixar a pele mais firme. O biomédico faz. Lasers, aqueles lasers para rejuvenescimento, o biomédico faz. Então, o profissional da estética, o tecnólogo, não faz isso. Aí você tem que ver o que é que eu quero fazer. Eu tenho muitas alunas hoje, na pós-graduação, que fizeram tecnólogo em estética, terminaram, viram que queria trabalhar com essa outra parte, foi fazer a graduação em biomedicina e hoje está fazendo a especialização. Mas o médico, então, tendo o CRM, não pode fazer essas aplicações, tem que ser o biomédico. Onde? O A gente médico, hoje tem habilitação na área da saúde estética. Então, não é só o biomédico que trabalha. A gente tem o médico, o biomédico, o farmacêutico e o dentista, trabalhando com essa área de harmonização facial. São as profissões que podem trabalhar. É um campo multiprofissional. para quem não sabe, eu estou colocando aí na tela, aí na edição do vídeo, um pouquinho de harmonização facial e o que a Carol está falando também. E hoje você está abrindo uma clínica, Carol, o que você está fazendo? Além de dar aula, né? Você tem a carreira também de docência. Eu dou aula aos finais de semana. Então, eu trabalho dando aula sábado e domingo, porque a especialização não é durante a semana que eu trabalho, né? Então, dou aula aí no Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro. Quando não tinha pandemia, eu estava viajando aí. Cada final de semana eu estou no aeroporto diferente. Acho ótimo viajar. E durante a semana, os meus primeiros 4 anos, né, de atuação na área, eu trabalhei com outras pessoas, mas eu não era CLT, eu não era contratada. Eu tinha meu CNPJ. Então, eu sou uma empresa. E aí eu vou lá e presto serviço para a pessoa e eu ganho uma porcentagem em cima dos meus procedimentos. Então, eu faço meu salário. Daí, desde que eu entrei, eu tinha vontade de ter o meu negócio. Agora, em 2020, eu estou abrindo o meu consultório. Estou montando ele, veio a pandemia. Mas está dando certo. Então, você tem essa possibilidade de ter, quem tem aquela vontade, aquele tino empreendedor, né? Eu não quero trabalhar para alguém, eu consigo ter a liberdade de, poxa, segunda-feira de manhã eu não quero trabalhar. Claro, não vai ser a coisa assim, nunca vou trabalhar. Você consegue se organizar para caber sua vida social, né, pessoal e a parte profissional. Nossa. Galera, a gente está fazendo a Semana das Profissões. Quando a gente fala de biomedicina, a gente acha que é uma profissão só, né? Então, tem várias profissões dentro dessa profissão que é maior. Igual a Carol citou perito, muitos alunos me perguntam, professor, eu quero ser biomédico para ser perito criminal e tal. Para perito criminal, que é um concurso público, não há necessidade de ser necessariamente biomédico. Você pode ser qualquer graduação que você tiver, inclusive em matemática. Tem um perito ambiental, perito criminal que eu conheço, cara fera que é formado em matemática, professor Geraldo. Fera na matemática. Então, quero ser perito criminal, biomedicina me ajuda? Ajuda, porque tem muita coisa do concurso público que cobra lá no curso de biomedicina que você está estudando. Então, você tem que antenar para os editais, igual a Carol falou. Como que eu vou fazer para entrar? Uma prova? Olha que interessante que eu guardei aqui. Ela falou que do nono, né, na época dela não tinha nono, mas era oitavo para o ensino médio. Agora, do nono para o ensino médio, tem uma provinha que é do Cefet, que é a Escola Técnica Federal, que virou IFG agora. Então, esse salto da Carol foi muito importante para ela. Ela saiu do nono ano, num colégio público, entrou em outro colégio público. Porém, o IF abre muita porta, abre muitas portas. Me recordo que ela me chamou para dar uma palestra lá no IF e o grau de conhecimento dos alunos do IF são superiores de alunos, por exemplo, de escolas particulares, que pagam caríssimo aí. Porque os professores fazem aquele papel que a Carol falou. Vem cá, deixa eu te dar a mão. Só que eles vão fazer isso se você mostrar interesse e for bom aluno. Com aquele aluno relapso, você pode ter certeza que não vai existir isso, não. Igual a Carol está falando assim, o professor tal me ajudou e notem que ela correu atrás de tudo que ela queria fazer. O pai, a mãe dela não segurou na mão dela e falou assim, minha filha, vamos para esse rumo aqui. A decisão dependeu única e exclusivamente dela. Foi fazer estética, se não der certo, dependeu dela. Foi um risco. Tudo na vida é um risco, não é verdade, Carol? Então, os alunos que me perguntaram assim, hoje, qual que seria o maior desafio da biomedicina que a gente encontra? Seria o vírus que está acontecendo aí, encontrar uma vacina? Qual que seria o maior desafio hoje que você vê como professora, doutora, dentro da biomedicina? Eu não vejo a pandemia, o vírus, como um problema. Sabe por quê?
A gente tem percebido que os meios digitais estão aí para ajudar muito a gente, e eu que sou professora, eu vejo que tem como a gente ensinar de maneira virtual. Porque a Hum. gente eu tô dando aula virtual, hoje eu tô dando aula na pós-graduação. Inclusive, você Fiz tem uma que sair live com um correndo colega, agorinha, né, para dar aula. é, fiz uma live com um colega biomédico perfusionista. O que é isso? Você trabalhar, você vai ser o coração e o pulmão de alguém durante uma cirurgia. O biomédico também faz isso. Vai mexer com a máquina, vai mexer com equilíbrio ácido básico, essa coisa toda. E nós dois conversando justamente isso, que a gente está conseguindo dar aula de maneira digital. Então, não é uma pandemia que para qualquer profissão. Eu acho que muito é como você estava antes de entrar nessa pandemia e se você vai continuar. Né? Para mim, Massa. eu vejo que o maior desafio é o profissional ser adaptado. Certo. Porque você tem muitas áreas para atuar, né? Que eu vejo assim, minha turma, eu não tenho muitos colegas atuantes, foi uma turma pequenininha. É justamente o que o Luiz falou. O quanto você coloca na responsabilidade do outro de tentar arrumar algo para você, ou o quanto você coloca na sua mão o seu destino e vai atrás. Então, por ser uma área que tem um monte de áreas de atuação, você sai e fica assim, para onde que eu vou? Porque você sai com uma formação generalista. Então, necessariamente, você vai ter que fazer uma especialização. E aí que está o ponto. Aí, às vezes, a pessoa fica e fala assim, para onde que eu vou agora? Então, é ser Massa. adaptado. A Carol olhando para trás, não olhando para frente agora, e falando para a Carol que estava com dúvida em escolher biomedicina, além de mexer com as pessoas, te encanta o que na biomedicina? Fala assim, você faria biomedicina em decorrência de? Curiosidade de entender por conta disso. Falha um pouquinho, você pode repetir? Curiosidade, entender? A questão de curiosidade de você entender o ambiente biológico em si, sabe? Ah, Ah, eu quero entender como que meu organismo funciona, o que que tem por trás. É ali na biomedicina que você vai encontrar isso. eu acredito que teve uma área derivada da biomedicina que é muito nova também, que é biotecnologia. Uhum. Né? A biologia ela destinou várias áreas, aí vai fazendo ramos. E essa área de biomedicina também, biotecnologia, mexe com DNA, galera. Se você quiser, o site da Federal tá bastante legal aí, procura o site. Tem um grupo forte da genética da Federal de Goiás, que eles estão trabalhando até com a parte de diagnóstico do Covid-19, eu vi o pessoal Tem fazendo. o Peixoto aqui no estado, que é referência no Brasil inteiro, que trabalha no laboratório Lagene, que é do estado, que também trabalha. Eles estão de portas abertas para você conhecer. Então, o que a Carol disse aqui que seria interessante para você? Tem duas aluninhas minhas que estavam na dúvida se queria biomedicina ou não. Tem palestras que você pode estar frequentando dentro da universidade quando voltar ao normal. Tem alguns simpósios, seminários, mesas redondas, que simplesmente você entrar e depois de 2 anos de curso falar, ah, não quero mais, você perdeu o tempo. O tempo hoje é muito importante. Então você pode interagir no ensino médio mesmo. Isso é Conhecer lá um tribunal de júri ou uma construção civil, mas tem que ter um profissional habilitado para fazer isso para você, para pegar na Vou dar sua um exemplo. mão, mas você tem que correr atrás. Falar assim, ó, tem isso aqui, quer? Dá um exemplo, Carol. A UFG, ela sempre tem essa questão de mostrar para o aluno do ensino médio as profissões. A UFG tem um espaço das profissões, acontece todo ano, e aí você tem uma amostrinha de tudo o que acontece, de cada curso, eles montam tipo estandes para você ir lá e conhecer. Os alunos da graduação, eles têm o que a gente chama de ligas acadêmicas. O pessoal da biomedicina tem um monte de liga, então é evento gratuito, você pode ir, eles colocam sempre, ou no Instagram deles, uma liga da UFG que eu tô com muita parceria, é o pessoal da Liga da Saúde Estética. Eles montaram ano passado, eles fazem evento direto, de atenção para a comunidade, de palestra. Eu fui palestrar para eles sobre a biomedicina estética em setembro do ano passado. E aí eles fazem muito isso. Então tem essa possibilidade de você ir lá e conhecer, conversar com um profissional para você ver, poxa, é isso mesmo que eu quero? Porque uma coisa é a gente olhar e falar assim, tá tudo lindo, tá tudo lindo. Mas aí você nem se imagina atuando naquela área, né?
Tem um professor que chama professor Paulão, era professor inclusive na medicina, e todo mundo achava que o Paulão era aquele cara carrancudo, fechado. Ele é professor doutor, ele é médico e já foi dono do laboratório padrão aqui em Goiânia. Pensa, todos os laboratórios padrões que existiam, então ele deixou de ser biomédico e virou o que a Carol falou, ele virou um administrador de empresas. Então toda profissão que você escolhe, se você quiser administrar seu negócio, você tem que ter esse campo empreendedor. Né? A Carol está abrindo a clínica dela. Ela vai precisar alimentar dos livros ali para falar de fluxo de caixa, para falar como que ela vai fazer um marketing, uma propaganda. Isso então, a graduação não te dá. Não dá. Isso aí é muito importante. Carol, hoje, quem quiser encontrar você, encontra como, aonde? No Instagram? Eu tenho Instagram. Aí o meu Instagram tá como doutora, DRA, ponto, Ana com 2 N's, Caroline com K, Caroline, Fleury. 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 No Facebook é a mesma coisa, mas eu acabo usando mais o Instagram. Mais o Instagram. A clínica vai abrir em qual cidade? Ribeirão Preto. São Paulo. Então, isso, se Ribeirão você Preto, quiser estudar com a Carol, vai ter que ir lá. Vai ter que largar o pai e a mãe e fazer os estudos lá. Mas Goiânia, eu tô com planos de atuação de começar a ir para Goiânia. Já estava com isso desde o início do ano, veio Covid e me parou um pouquinho. Uma vez por mês eu quero atender num consultório em Goiânia. E vou começar a fazer esse vai e volta. Esse vai e volta, né? Bacana demais. Carol, nosso tempo aqui tá dando. Você também tem seus compromissos. Para quem não sabe, a Carol, ela tá dando aula hoje o sábado inteiro. Foi o sábado que ela deu essa entrevista, dia 23/5. É grande satisfação minha ter sido seu professor e hoje amigo. Ter visto aquela menina lá de 12, 13 anos. Gente, você precisa ver, eu nunca tive resumo ou trabalhos. Quando eu pegava o trabalho da Ana Carolina, eu sabia que era 10. Antes de abrir. Na época, do 8º ano fundamental, ela já tinha capa, contracapa, dedicatória, índice, conclusão, bibliografia. Ela já tinha isso lá desde o fundamental, gente. E eu, particularmente, não gosto de escrever, galera. Vou confessar aqui para vocês. O meu negócio é mais do vamos fazer, é mais a prática. Então, tem que saber escrever para você conseguir fazer um TCC, para você conseguir fazer um projeto, para você entrar no mestrado, um pré-projeto, na verdade. Para você na graduação vai ter iniciação científica que tem que escrever. A Carol falou uma coisa muito importante. O CNPq ajuda demais os estudantes. Nós também na UEG tem muito PIBID, que são essas bolsas de iniciação que te ajudam recebendo financeiramente. PIBIC. Isso. E você vai começar a interagir isso quando você entrar na faculdade. E, Carol, quando eu te vejo aí, eu fico muito orgulhoso mesmo de coração. Quando você falou assim, Luiz, eu quero ajudar os meninos. E eu falei, Carol, mas é de graça. Eu não consigo pagar uma doutora. Aí ela falou, não, eu sei, mas eu quero estar lá para ajudar, gente. Olha que bacana, que coração imenso que ela tem. Eu conheço a família também da Carol um pouquinho. A irmã dela, agora ela deixou uma saga que eu vou te contar. Se você for bom igual a Carol, sua família pode ficar com raiva de você, porque você deixa uma cruz pro seu irmão, pra sua irmã carregar, que é o seguinte. Olha lá, Carol, deixa aí que acontece. Você que é irmão mais novo, comenta aqui depois do vídeo, irmã. A irmã mais velha sobressai, aí a carga fica pro mais novo. Mas a Jaque, Luiz, ela se formou, você sabia? Formou? Ela formou em nutrição esse ano, na UFG. E a gente, família, que gente, foi. Você que um dia virar pai ou mãe, não compara filho, não. Cada filho tem sua individualidade. Também tem seu irmão. O seu irmão tá sofrendo ainda? O meu irmão não tá fazendo nada. Meu irmão parou de estudar. Aí, ó. Meu irmão não concluiu o ensino médio. Já começa as comparações. E o irmão dela é um amor de pessoa. Amor, gosta demais da conta. Então, Carol, o mundo precisa de pessoas iguais a você. Desde lá que você começou, você consegue influenciar todo mundo ao seu redor. Não sei se você lembra, você ali conseguia cativar os professores, igual cativou minha mãe. Eu fico muito emocionado ao falar. Minha mãe lembra de você, e minha mãe foi professora da Carol também.
com muito carinho, e você tá num patamar profissional, cara, que massa. Eu tenho uma inveja boa, não a inveja de estar no seu lugar, mas eu tenho uma Eu inveja olho para boa. trás, eu olho para trás, eu nunca me imaginei estando aqui, sabe? Assim, que conseguiria. E uma coisa que eu falo, assim, vale para todo mundo que tá aí, também tô emocionada aqui. Não deixa a questão do dinheiro limitar ninguém. Porque se você Justamente. vai atrás, você consegue. Não tem essa questão de meritocracia. Eu não acredito nisso. Eu Então, se vejo, você vai atrás, vai ser difícil? Hoje eu vejo meu caminho. Pensa assim, você tá daqui, você quer ir para cá. Qual que é o jeito mais curto? Traçar uma linha, não é? é, Mas o a vida seu não é não. assim, né? A gente faz. Então, pensa sempre nisso. Pensa onde você quer chegar. Qual que é o seu propósito de estar aqui nesse mundo, né? E vai, corre atrás. Não deixa ninguém te rebaixar, não. Tem gente para rebaixar a gente, tem muito, né? Precisarem de conversar qualquer coisa, de discutir sobre biomedicina, não precisa ser só sobre a estética, mas se quiserem vir para essa área também, terão toda a minha ajuda. E a minha mensagem mesmo, eu estou finalizando minhas aulas ultimamente com isso, pensa sempre que sucesso, né, para a gente ter sucesso, onde você quer chegar. Mas pensa que é a questão de constância. O que significa isso? Cada dia eu ponho o meu tijolinho. Pensa sempre no tijolinho. Põe um tijolinho de cada vez. Mas mantém. Não pensar, não, hoje eu não vou conseguir. Pensa lá, qual que é o seu objetivo? Que depois isso vai valer a pena. Hoje eu vejo muito assim. E agradeço o convite também. Carol, Um beijo, beijo. com Deus. Até Amém. mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.